Olá a todos, estamos aqui de volta com o nosso segundo episódio da nossa primeira temporada de podcasts. A IHB Brasil, sou Jorge Bononi, eu sou o sócio fundador da IHB Brasil, International Home Brokers, e eu tenho o prazer de poder estar aqui com vocês novamente, trazendo esse debate a respeito hoje de investimentos, diversificação de investimentos, investimentos em real estate, investimentos globais. Vamos falar um pouquinho da importância de diversificação de ativos em moeda estrangeira. Vai ser bem interessante o tema de hoje. A IHB Brasil conta com mais de 100 consultores por todo o Brasil. Estamos há 15 anos na atividade da venda de imóveis na Flórida e Portugal para brasileiros aqui no Brasil. Nós estamos hoje com alguns convidados aqui. Eu estou ao lado do meu sócio, o Sérgio Quintela Martins. O Sérgio é sócio fundador junto comigo da IHB Brasil. O Sérgio é nosso especialista em Portugal. Nós temos aqui também o Emerson Soares. O Emerson é o nosso amigo há mais de 20 anos, especialista no mercado de investimentos, especialista no mercado internacional. O Emerson é CEO e fundador da Univalores, e depois ele conta um pouquinho para a gente. O Emerson também, hoje, a Univalores é parte do grupo Alta Vista. Ele também tem um livro publicado de planejamento financeiro, é coautor junto com Marcelo Cantieri, que está aqui ao meu lado. Prazer de novo ter você com a gente, Marcelo. São parceiros IHB, antes de mais nada. O Marcelo, ele é um especialista em consultoria de investimentos, planejamento financeiro pessoal, com mais de 2.000 clientes atendidos. O Marcelo tem 19 anos de experiência nessa área, também especialista no mercado de real estate, também no mercado internacional de investimentos. E é um prazer tê-los aqui conosco, né? Então, gente, vou começar o nosso tema aqui sobre investimentos globais, né? Marcelo, fala um pouquinho para a gente, aliás, fica aqui para quem quiser também contribuir, né? Sobre qual a importância num portfólio de investimentos, qual a importância no mundo hoje, que nós sabemos globalizado, num cenário que hoje nós temos o Brasil inserido com toda a tecnologia, com tudo que existe hoje de alternativas de investimentos a nível mundial, né? Qual a importância para um portfólio de investimentos ter uma parte dos ativos dolarizados? Legal, Jorge, obrigado. Mais uma vez, obrigado pela oportunidade, bom estar aqui com vocês. Bom, como nós hoje, atualmente estamos vendo, o brasileiro, né, por costume e culturalmente, ainda investe muito pouco fora do Brasil, né? E quando a gente percebe e olha números lá fora, só para efeito de mercado financeiro, tá? Mas nós vamos entrar em imobiliário. O Brasil hoje representa menos de 2% do mercado global de ativos no exterior. Então o mercado brasileiro é muito pequeno. E quando nós falamos em diversificação de moeda, diversificação de patrimônio, é fundamental você ter parte do seu patrimônio em moeda forte, né? A gente estava falando um pouco antes de começar aqui, né? O brasileiro gosta de dólar e tijolo, né? E nós vamos falar de mercado imobiliário em dólar ou euro, ou seja, mercado forte, mercados maduros em moeda forte. Então é muito importante que cada um de nós tenhamos uma parte do nosso patrimônio em outra moeda, né? Seja em ativos financeiros, seja ativos imobiliários, e é o que nós vamos falar hoje. Muito bem. E em Portugal, Sérgio, quando a gente está falando de Europa, né? Como que você enxerga hoje os investimentos em euro, particularmente no mercado imobiliário? Comenta com a gente um pouquinho sobre a atividade financeira e o negócio imobiliário em Portugal. Na Europa, né? Que Portugal está na boca da Europa. Na porta da Europa. Porta né? da Europa, Então, com certeza, Jorge, representa uma excelente oportunidade de diversificação dos investimentos numa moeda forte, como é o euro, e com certeza também na possibilidade de valorização, né, de compra com valorização do imóvel adquirido. Portugal sofreu
uma queda muito grande, né, nos imóveis durante a crise, e aí algumas medidas do governo fizeram, como, por exemplo, vamos citar o Golden Visa como exemplo, né, e outras medidas que o governo português tomou, que fizeram com que toda aquela perda passada, né, de decréscimo numa desvalorização do imóvel, acabou sendo recuperada, né, e Portugal começou a crescer, não só no mercado europeu, mas também crescer com a valorização dos imóveis. E hoje, particularmente, Portugal tem uma escassez muito grande de lançamentos de novos imóveis, a procura é muito grande, então a valorização com certeza vai continuar acontecendo e estima-se aí por um período mínimo de 5 a 10 anos. Então, com certeza significa uma oportunidade para diversificar investimentos. Então, pensando assim, né, vou chamar aqui um pouco o meu amigo Emerson para opinar aqui a respeito. Fala um pouquinho da tua experiência no mercado de investimentos internacional e como você vê essa estratégia de dolarização e que outras estratégias você enxerga como oportunidade para nós brasileiros aqui diversificarmos nossos ativos em ativos internacionais, né, Emerson? Fala um pouquinho da tua experiência com a Alta Vista, que agora você está à frente lá Vamos lá, projeto novo. É isso. Em primeiro lugar, obrigado pela oportunidade de estar aqui, compartilhar a mesa com você, com o Sérgio, Marcelo Cantieri, os amigos da HBcast. Eu acho que faz parte contextualizar, falar da Univalores, falar da Alta Vista. Mas antes de me apresentar, Jorge, eu quero falar da admiração que eu tenho por você, pela HB, porque você falou dessa história, né, com a questão da dolarização, mas eu lembro, faz mais ou menos 16 anos, eu atravessando ali um aeroporto em Miami, nossa história com o mercado internacional já é longa, né, e ainda não existia a HB, eu acho que não existia, porque se ela tem a 15 era 16 mais Tinha ou um menos. fundo, né? Tinha a criação de um fundo que nós estávamos no mercado de real estate. Exatamente. E eu encontrava ali Jorge, a gente já envolvido com o mercado internacional, e eu encontrava o Jorge Bonello ali sozinho, né? Rabiscando ali, pronto para pegar um avião. E eu ali transitando, falei, pô, que cara, não sei, ele fala umas coisas que eu não estou entendendo direito, entendo disso, porque a gente passava rápido, mas eu sei que depois de 2, 3 anos ele foi me visitar, e a HB, eu não sei se naquela época já carregava o nome IHB. Era ISG, depois IHB. E aquilo estava em pé, e pude acompanhar, como amigo e depois como parceiro, o crescimento da HB. Sei o quanto vocês foram importantes para os nossos clientes, para tomada de decisão, para internacionalização de recursos, né, ligado ao mercado imobiliário, que a gente não saberia fazer naquele momento. A gente foi aprendendo, hoje a gente tem especialistas, tem um parceiro forte, depois vocês me falam se eu posso contar, que nos ajudou a fazer isso, ficou bom nisso. Mas antes de apresentar a minha empresa, eu queria só deixar claro nesse primeiro podcast que eu participo aqui, da minha admiração, a sua ousadia. É recíproco. E o quanto de benefício a HB trouxe para os nossos clientes, né, que hoje desfrutam ou com rentabilidade ou desfrutam na casa com as suas famílias, não é? Tem aquele livro lá que está na 5ª lição lá do Homem Mais Rico da Babilônia, ele fala sobre a importância de um lar para as famílias. Então um lar em real já é importante, imagina em dólar, não é, para os nossos clientes, e cada lar aí tem a sua dimensão. A Univalores é uma empresa B2B que leva soluções financeiras, eu sou CEO dela, e entre essas soluções financeiras a gente tem o mercado imobiliário, não é, o mercado imobiliário fora, o real estate, não é? E isso começou graças ao trabalho com você. Quando você cita a Alta Vista, né, faço parte de um M&A que aconteceu em dezembro do ano passado. Era um projeto nosso ir para o mercado financeiro. E a Alta Vista me deu essa oportunidade. Hoje o Rogério Tomé, André Albo, que são os CEOs da Alta Vista, não é? São meus sócios. A gente teve a oportunidade de fazer um M&A. É um grupo hoje que administra 13 bi de ativos sob custódia. A gente tem mais de 200 assessores lá. No canal Univalores, mais de 250 corretores ativos. E através desses canais, né, a gente leva planejamento financeiro, leva investimentos, gestão de risco. A gente chama isso em 3 pilares, né? Independência financeira, projetos e sonhos, independência financeira e gerenciamento de risco. E a HB está nessa aba aí de projetos e sonhos. Então, assim, eu acho que
por tudo isso que eu disse, a apresentação da nossa empresa, né? É uma empresa que se preocupa com o nosso cliente, tudo que se refere ao planejamento financeiro pessoal e familiar. Em diversos contextos, né? A gente tem lá também a área internacional, é a Maína quem cuida, uma mulher talentosíssima que ajuda esses clientes, né, a diversificarem, a ter um pedaço dos seus ativos em dólar, é muito importante. E nessas conversas sempre, né, assim como no Brasil, os clientes querem pensar em projetos imobiliários, como oportunidades de investimento ou realização de sonhos. E aí sempre tem sido uma conversa muito, muito gostosa e faz parte de uma cesta dos nossos clientes. Perfeito, Emerson. É isso mesmo, né? Os nossos clientes, muitos deles chegam até nós com essa preocupação, né? De buscar uma alternativa, de buscar... Hoje, muitos clientes, como o Marcelo disse, a quantidade de pessoas que investem, que dolarizam uma parte do ativo, são clientes talvez mais sofisticados, né? Que têm acesso a esse tipo de investimento, ainda que seja hoje muito simples, né? Hoje nós temos as contas... Imagina que até poucos anos atrás não existia, mas hoje nós temos as contas em dólar, através acho que eu posso citar parceiros aqui, Nubank, o BS2, o Banco Inter, os bancos digitais, o C6, todos esses bancos oferecem hoje contas em dólar. Então o cliente, de uma maneira muito simples, através de um aplicativo, ele pode simplesmente abrir uma conta e fazer seus investimentos com pequenas quantias, em ETFs, em investimentos fora do Brasil, diversificar, né? Existem outras formas também, né, Marcelo? De qualquer maneira, essa simplicidade permite mais acesso. Mas alguns clientes... e o brasileiro é muito assim, né? O brasileiro gosta de tijolo, né? O brasileiro gosta de investimento em propriedades. E a EHB justamente nasce aí, para ajudar brasileiros a comprarem seus ativos, seus imóveis fora do Brasil. E a gente tem experimentado nesses últimos anos, né, Marcelo? Esses clientes que têm investido com a gente, muitos multiplicaram os seus investimentos 4, 5 vezes. Eu tenho acompanhado isso. Clientes que já compraram no passado, não só pela dolarização, mas também pela valorização dos imóveis, né? Então, o investimento em ativo imobiliário é uma das alternativas, não é a única, mas acaba sendo uma grande oportunidade de um investimento, um bem de raiz, que traz realmente não só um retorno financeiro incrível, seja ele qual for o tipo de imóvel, mas também a realização, muitas vezes, né, de um sonho, né? Para muitas pessoas, ter uma casa, por exemplo, na terra do Mickey Mouse, é um sonho, né? Mas, mais do que isso, antes disso, é um grande investimento, é uma grande oportunidade. Marcelo, como você vê, por exemplo, aqui no Brasil hoje, independente de partido político, questões políticas, né? Mas no cenário econômico macro, né, que nós temos no Brasil, como você vê essa possibilidade de você dolarizar uma parte dos ativos, por exemplo, no mercado imobiliário? Primeiro que nós vivemos, né, nos últimos anos, e aí, de novo, sem entrar em questão política, mas se a gente olhar a história do Brasil nos últimos anos, a insegurança fiscal, insegurança econômica, né, a instabilidade da moeda sempre acompanhou a nossa economia. Então, é cada vez mais factual, é cada vez mais real o nosso cliente nos procurar para querer realmente dolarizar parte do seu patrimônio. E como as pessoas hoje viajam muito, né? Os Estados Unidos é um dos principais destinos dos brasileiros. Portugal, eu costumo dizer, né, que o brasileiro descobriu o caminho de volta, né? De Cabral, alguns anos atrás. Então, ele junta esse sonho de ter um patrimônio em tijolo, em imóvel, com o fato de poder diversificar parte do seu dinheiro em bem de raiz. Então, isso faz uma diferença muito grande. Então, essa insegurança política, insegurança fiscal, econômica, a força da moeda praticamente empurra o brasileiro a investir lá fora. E eu costumo sempre dizer, dólar caro é aquele que você não tem. Né? Dólar caro é aquele que você não tem. Então, se você fizer uma cesta e tiver uma diversificação e puder olhar tanto em mercado financeiro como o mercado imobiliário, que é o que nós fazemos na nossa consultoria, você vai ter condição sim de montar uma carteira de investimentos, uma carteira dolarizada, uma carteira eficiente para poder te ajudar nesse cumprimento dos seus objetivos, seja nos sonhos, seja nos seus objetivos de liberdade financeira.
E assim, eu tenho visto, né, e vocês também, claro, percebem isso, né, que cada vez mais, com a facilidade da tecnologia, como eu exemplifiquei, da abertura de contas, também a transação de câmbio hoje é muito mais simples, né? Você fechar câmbio, a gente ajuda os nossos clientes com a transação de câmbio e é muito barato você fazer câmbio hoje. Para compra de imóvel, por exemplo, no exterior, a gente está falando de 0,38 de IOF, está falando de um câmbio mais spread, não é um câmbio turismo, nada disso, então realmente é muito fácil. E as pessoas, cada vez mais, têm muitas pessoas, investidores, alguns investidores saem um pouco do tradicional, né, dos investimentos ativos financeiros, para vir para o mercado de real estate, né, o mercado de investimento imobiliário. Em Portugal, como é que tem sido para o brasileiro que já investiu em Portugal ali, Sérgio, há 10 anos atrás? Eu tenho visto, junto com você, a gente tem acompanhado, como foi a valorização imobiliária nesses últimos anos, né? A gente teve a parte do Golden Visa, que acabou, mas também que atraiu muito capital. Eu gostaria de ouvir um pouco de você, para a gente compartilhar esse conhecimento aqui sobre Portugal, em relação ao crescimento do mercado e as oportunidades que existem hoje financeiras, né, do mercado de investimentos mesmo em Portugal. Certo. Ok, então, bom, existe um mercado, vamos chamar assim de um mercado comum, que é o mercado de compra e venda praticada entre os portugueses, né? Um português vendendo para outro português o imóvel, enfim. Existe um mercado do comprador internacional, né? Que é o nosso mercado. Aliás, só para citar aqui, os brasileiros gostam de comprar em Portugal, mas os americanos também gostam muito, os chineses gostam muito, os ingleses gostam muito, né? Então, existe uma escassez de imóvel, tanto para o português que compra e vende internamente, como uma escassez também de lançamentos. Então, a valorização dos imóveis, por conta dessa escassez, ela é constante, ela tem sido constante nos últimos 6 anos. Né? Tanto desse mercado mais interno, quanto desse mercado de lançamentos. Existem oportunidades, eu e o Marcelo acabamos de chegar, né, Marcelo? Já citamos isso lá de Portugal. Existem oportunidades em compra em lançamento, em pré-lançamento, onde que não existia antes, né? Que não existia até pouco tempo atrás, e que é uma excelente forma de investir. Então você compra ali em pré-lançamento, às vezes com pequena entrada, né? Um pouco de entrada só, e somente no final da obra é que você tem que completar o pagamento, o investimento, que pode ser pago à vista ou pode ser financiado, né? Ou muitas vezes a pessoa comprou, mas não é ela que vai ficar com o imóvel, ela vai vender por um terceiro, só que ela já pegou todo esse caminho da valorização do bem. Então essa hoje é uma excelente oportunidade. Então, respondendo a tua pergunta, valorização constante, por conta da escassez dos imóveis e agora, mais recentemente, os lançamentos que estão permitindo esse retorno por parte do investidor. Deixa eu pegar um ponto importante que o Sérgio comentou aqui. Isso vale tanto para Portugal como para a Flórida, principalmente para Miami. Quando você encontra imóveis na planta, em construção, né, o mercado brasileiro é comum quando você vai comprar um imóvel na planta, você acaba pagando a valorização do imóvel enquanto ele está em obra. Então você paga a correção monetária das parcelas ao longo do tempo. Tanto em Portugal como nos Estados Unidos. E por que Miami? Porque Miami você tem esses imóveis na planta que demoram mais para entregar, né? Orlando é muito rápido. Você compra um imóvel por 200, 300, 400, 500 mil dólares, 500 mil euros, 1 milhão de euros. Este imóvel vai ser entregue daqui 2, 3 anos pelo mesmo valor que você comprou no ato de assinar o contrato. Quer dizer que não tem correção do valor da inicial, né? Então, é possível você ganhar o lucro imobiliário e fazer uma alavancagem financeira muito interessante quando você compra um imóvel cuja valorização é toda sua. Né? Você vai esperar esse imóvel ser entregue daqui 2, 3 anos e você tem essa valorização a seu favor na hora de uma revenda. Em Portugal funciona muito bem, porque inclusive é muito comum o comprador, o investidor puro, comprar um imóvel desse e antes dele passar a escritura ele revendeu com lucro. Então isso funciona muito bem. Além do que, se a gente for olhar agora a questão da renda, né? O brasileiro que gosta de imóvel, ele gosta da renda. Né? Então você ter um imóvel
que oferece, com essa escassez, né, sobretudo que a gente está falando de Portugal aqui com o Sérgio, essa escassez de imóveis em Portugal favorece aquele aluguel de longo prazo. Você coloca um imóvel para alugar, ele vai ser alugado muito rápido. E isso oferece uma consistência, né, uma consistência de renda para o investidor muito interessante. Então é uma forma de você mitigar risco, investir em moeda forte, fazer moeda forte contra o nosso dinheiro e ter renda no longo do tempo. E aí o que você falou, né, que é a cesta, né? Fazer uma cesta. E incluir nessa cesta uma diversificação igual a essa. É perfeito. Perfeito. Eu não posso deixar de ressaltar o comentário que você fez, experiências recentes, e a gente tem várias experiências que a gente vivenciou nesses últimos anos, né? Particularmente em Miami, de clientes nossos que adquiriram prédios na planta no início da obra, primeira tabela, né? Por exemplo, o edifício Aston Martin, que é um edifício icônico que foi entregue agora em Miami. Nós vendemos algumas unidades de valores bem altos, valores exorbitantes, valores altos, onde os investidores compraram por um valor, e hoje, na entrega das chaves, nós pudemos vivenciar junto com esses clientes o dobro do valor, né? Hoje vale, a unidade que foi comprada por X vale 2X em dólar. Então, é sempre assim? Não é sempre assim. Houve épocas que essa rentabilidade não foi tão grande, mas como é uma operação totalmente alavancada, isso tudo faz muito sentido. Então, investidores sofisticados tomam a decisão de escolher investir num portfólio, dolarizar uma parte do ativo em real estate, porque é um bem de raiz. Não é um bem, não tem muita volatilidade como acontece com os mercados financeiros, né? O mercado de ações é um mercado muito mais volátil, e o mercado de real estate é um mercado mais seguro. Aquelas pessoas, né, que são mais, Emerson, são mais medrosas, têm um pouco mais de insegurança, e você que está há tantos anos juntos, né, praticamente nós começamos a ajudar clientes a investir, a proteger patrimônio em dólares, né? E você tem bastante experiência em relação a esses clientes do passado também, né? Que protegeram o seu patrimônio, muitas vezes ligados ao S&P, né? Ao SP500, e hoje tem retornos importantes. Comenta com a gente um pouquinho sobre isso, querido. Aliás, esse projeto do Aston Martin, eu lembro você lançando, foi um coquetel que a gente participou. E eu tenho esse olhar também de ficar olhando como cliente, né? Como investidor, porque são projetos fantásticos. E era impressionante, eu não sei qual unidade, se elas de cima que vinham com o carro. As de esquina. As de cima. As de esquina. De frente, né? De frente. As de frente para a Bahia. Que eu fui no evento há poucos dias, Sérgio. Depois eu te mostro o carro, a foto do carro que o cliente pegou. Eu fui no evento e toda vez que eu vou num evento, eu fui no evento naquele Catarina... Onde o aeroporto, né? Exato, o Catalina. Catarina teve, aqui no interior de São Paulo, né? Teve um evento de aviões, lançamentos, né? E barcos também. E tinha alguns carros expostos lá no meio. Tinha um Aston Martin. Que voltou a ter concessionária no Brasil. Impressionante. Toda vez que eu vejo, eu lembro daquele empreendimento que era assim. Mas é assim, né? O cliente investidor, ele sabe disso, ele sabe que as oportunidades aparecem, algumas são melhores e outras rendem menos, mas faz parte. A tua pergunta foi sobre a questão da diversificação, né, da volatilidade. Na verdade, eu estava pensando um pouco, Emerson, que lá atrás a gente ajudava alguns brasileiros a diversificar em dólares, né? A gente fazia isso, fazemos você... Eu imaginando você que conhece muitos clientes, amigos, né, que se tornaram amigos, que fizeram, apoiados por você, fizeram a dolarização de ativos numa época em que talvez, a gente está falando de 15, 20 anos atrás. 20 anos, começa há 20 anos. Não era em real estate, era em ativos financeiros, lembra disso? Financeiros. Eu acho que o Cantieri foi feliz no início, né? Quando ele fala que nem 2% dos investimentos globais, né? Nem 2% a gente tem aqui. O Cantieri também foi feliz quando ele fala que dólar e tijolo são sempre desejados, não é? Então, essa mistura mexe muito com a imaginação, seja para projetos e sonhos, seja para investimentos. Então, a gente percebe no dia a dia, né, dos clientes que falam em investimentos, eles sempre olham
para o dólar e para o euro, né, olham para projetos assim, cada um com as suas características. Aliás, quero te fazer uma pergunta de Portugal, porque Portugal para mim é um negócio louco nos últimos 10 anos que aconteceu ali. Mas os clientes buscam isso, não é? Porque por conta dessa diversificação, o perfil dos nossos clientes querem esse tipo de diversificação. A gente sente muito nos investimentos que são líquidos, eu disse que a Maína cuida, mas eles tocam sempre no tema e querem saber um pouquinho do mercado imobiliário. O mercado imobiliário é algo sempre que é constante, mesmo é crescente. No Brasil, né? No Brasil, mesmo no o desejo Brasil. por investimento imobiliário é muito grande. Né? Hoje, aqui no Brasil, essa alavancagem que o Marcelo Cantieri falou agora há pouco de Portugal vem acontecendo muito com instrumentos aqui. Então, o brasileiro gosta do mercado imobiliário. Bom, se a gente sair na rua e der uma volta, tudo é tijolo, tudo é cimento, né? Essa é a força do mercado imobiliário. As principais fortunas, as principais riquezas estão posicionadas no mercado imobiliário, então não tem como. A maioria dos investidores terão um pedaço dos seus recursos alocados no mercado imobiliário. E por isso a importância de estruturas como a da HB para dar vazão a tudo isso. Né? O brasileiro, na verdade, ele precisa encontrar o conforto, né? As pessoas certas, o caminho certo e a facilitação para que isso aconteça. Então, é um mercado gigantesco e isso sempre vai acontecer. Agora, de Portugal, Sérgio, quando você estava falando, Flórida, né? Quando a gente fala ali de Miami, quando a gente fala de Orlando, essa é uma força que a gente conhece, né? E sempre vai. Para o brasileiro é muito mais natural. Mas o que aconteceu em Portugal nos últimos 10 anos também é impressionante, porque todo esse crescimento, né? Você volta aí, passa 10, 11 anos, você olha para Portugal, tinha um cenário completamente diferente. Né? E hoje você fala de escassez, você fala de renda, você fala de alavancagem. Né? São tantas as oportunidades hoje para o nosso cliente brasileiro, que talvez, Sérgio, eu entendo muito de estar com a HB, tudo, mas ouvi de você, né, que foi lá, que visitou, que viu isso. Para mim seria até interessante, talvez, para a turma que me pergunta, para o meu time, as pessoas que levam a HB, entender onde é o ponto que isso acontece, por que dessa mudança? Não sei se você tem esse pipeline aí da... Por que dessa mudança toda, Emerson? É assim, bom, o governo... Já fiquei meio roster aqui, mas eu estava curioso quando ele estava falando, tá? Não, mas é legal. A ideia é bate-papo mesmo, para isso você está aqui. Imagina que os imóveis perderam 25% do preço, né? E aí o Portugal precisava fazer alguma coisa para reverter isso, né? Porque aconteceu uma crise muito grande. Então, foi em 2008, a crise imobiliária, 2008, a crise 2009. de 2008. Então, o que Portugal começou a fazer? Bom, vamos trazer alguns benefícios fiscais, vamos trazer o programa Golden Visa, vamos trabalhar com o residente não habitual, vamos trazer aquele que trabalha com tecnologia. O que nós vamos fazer para fomentar, né? Aí trouxe também aqui o alojamento local, aquela locação de curta temporada. Começou a acontecer um monte de retrofit nos imóveis, lembra disso? Que começaram a reformar os prédios antigos e aquilo que era inabitável passou a ser totalmente habitável. Reformaram também a parte de aluguel, né? As famílias tinham, por tradição, aluguéis, recebiam aluguéis de, às vezes, centavos de euro, né? Passava de geração para geração porque a lei protegia. E eles mexeram com tudo isso e começou, então, a movimentar a economia. Aí o turismo começou a fomentar mais o turismo também, né? Hoje Portugal tem uma visitação turística muito grande. Tudo isso trouxe um novo movimento para Portugal. E os estrangeiros começaram a enxergar Portugal de uma maneira diferente, né? Hoje você tem investidores investindo no mercado de construção, né? Você vê lá... Investidores estrangeiros, estrangeiros. Você falou China, Ásia... Israelenses, né? Os israelenses estão colocando investimento na área de construção, né? Os promotores, os construtores, né? Aí você vê grupos, fundos de investimentos também, trabalhando junto com promotores portugueses. Existem aqueles portugueses tradicionais, sabe? Que têm dinheiro e conseguem fazer, às vezes, a construção com dinheiro próprio, mas precisa vir dinheiro de fora também para ajudar com tudo isso. Então, esse movimento todo que aconteceu com Portugal, foi isso que aconteceu. Bacana. Impressionante, né? As oportunidades, a gente sente muito lá nos clientes que aparecem, eles falam muito de Portugal, claro, além de Flórida, e é uma demanda gigantesca, né? As oportunidades que tem em Portugal. Muito, muito. Vai crescer mais ainda. Está crescendo. Agora os americanos, né, Sérgio? Lembrar, os americanos agora
tomaram a decisão, já são, tem mais de 50 países, nacionalidades que compram em Portugal. E os americanos agora são, acho que o número 1, né? É o principal público comprador, que compra os Portugal. americanos comprando em Eu acho que tem Portugal. até uma fala do Trump relacionada a isso, que a gente pode comentar, mas tem resultados desse mercado. E até, já que você tocou no Trump, né? Vamos falar um pouquinho de Trump. Deixa eu só pegar um Claro. gancho do que... Nós estamos falando bastante em diversificação. Tá. E às vezes o nosso cliente, o meu cliente me chama e dentro do trabalho de consultoria que eu faço, esse cliente quer demonstrar o interesse de comprar um imóvel e é possível a gente diversificar comprando imóvel. Claro. Quando nós usamos Miami, Orlando e Portugal, é possível, e eu tenho clientes que têm esse tipo de desenho, ele comprar um imóvel com uma característica diferente em cada um desses lugares. O cliente que compra Miami, ele diversifica olhando um imóvel de luxo, porque é a característica daqueles grandes edifícios, etc., claro. principalmente os edifícios que estão em construção. Ele tem um imóvel de luxo e que ele vai ter condição de ganhar dinheiro, de fazer um bom investimento com a valorização imobiliária. Né? Porque esse imóvel vai ser entregue, como a gente falou agora há pouco, lá na frente. O cliente que compra Orlando, ele tem uma outra característica de imóvel totalmente diferente. É a casa de férias, que ele vai para um parque e aonde ele pode usar o turismo para fomentar a renda de aluguel. Exatamente. E Portugal, além dele poder investir com tickets menores, né, com imóveis até menores, apesar que tem imóveis com grande valor em Portugal, sempre digo que o céu é o limite, claro. Mas esse cliente tem acesso a plantas menores, a imóveis com característica menor e imóveis que oferecem, por essa escassez, a oportunidade dele alugar, dele ter renda de aluguel de longo prazo. Então você consegue montar um portfólio imobiliário fora do Brasil muito bem diversificado, estruturado, se ele tiver uma consultoria como a nossa, que ajuda ele a encontrar esses caminhos dentro das suas características. Tem Perfeito. uma coisa também... Perfeito, Marcelo. Desculpa. Tem uma coisa também importante, né? Quando você fala de planejamento, principalmente planejamento tributário, né? Ligado à diversificação de negócios, que é o fato de que em Portugal não existe o imposto sobre a transmissão. É verdade. Mais um ponto importante nesse planejamento, né, Marcelo? No planejamento financeiro do cliente. Né? Diversificação em moeda forte, tijolo e com a possibilidade de que, em caso de morte, não há imposto sobre a herança. Na verdade, o herdeiro ele tem um processo de habilitação, ele tem que se habilitar, né, como herdeiro. Não é um processo jurídico, é administrativo, super simples de fazer. Seria como, Sérgio? Comprovar que eu sou o herdeiro legal? Eu sou o herdeiro, está aqui, tá? A minha documentação mostra que eu sou o herdeiro. Né? Ele se habilita e é um processo que custa pouco para fazer isso e não tem imposto sobre isso. Mas é uma vantagem gigantesca, né? Gigantesca. Que em outros mercados tem outras saídas, mas essa, Sim. na veia, Sim. Não tem nem que se preocupar. Gente, lembramos aqui, o Emerson tocou no Trump, né? Então vamos entrar um pouquinho aqui com a eleição do novo presidente, mais uma vez presidente, né? Porque agora tivemos então o Trump, depois tivemos esse gap, esse intervalo, e agora o Trump volta e assume agora em janeiro, né? 2025. A gente prevê, não eu, mas basicamente os economistas, especialistas, né? Preveem um cenário econômico muito positivo, né? Muito positivo com a vinda do Trump. Porque a tendência, baseado até no governo anterior que o Trump fez, e por isso a gente não está supondo nada, porque é uma coisa real, né? Ele tem uma tendência de desregulamentação muito grande, e isso beneficia muito as empresas, em particular o mercado imobiliário, que é a origem do Trump. Ele anunciou agora um projeto gigantesco no sul da Flórida, na região próxima ali de Doral, né, onde ele tem o campo de golfe. Também em Palm Beach, um outro projeto gigantesco. Então, o Trump, como empresário, ele é oriundo do mercado imobiliário, né? Basta ver se você está lá em Nova York, tem lá Trump Tower, tem as torres do Trump. E aí, olhando por esse lado, a tendência é que o mercado imobiliário
tende a crescer bastante agora em todos os Estados Unidos, particularmente na Flórida, né? A gente já vê, não é à toa que grandes developers, construtores estão lançando prédios, poderia enumerar aqui 2 dezenas de prédios gigantescos, verdadeiras torres, né? Veja lá o caso do Waldorf Astoria, que empresta um nome a um prédio de 100 andares, né? Com mais de 700 unidades, no coração de downtown Miami. Então, não só esse, mas outros grandes prédios também, aqui não é o caso. Então, a possibilidade da economia nos Estados Unidos crescer agora, então a gente tem o que eu chamaria aqui de um perfect storm, né? Uma tempestade perfeita, porque você tem uma possibilidade de redução de juros e de um incremento na economia com o governo Trump. Então, isso tudo faz com que mais investidores venham, porque não só estrangeiros, porque eu não sei se vocês sabem, mas em 2023 e 2024 até agora não foi diferente, a gente já chegou em 1,4 bilhões de investimentos em imóveis de brasileiros nos Estados Unidos, particularmente na Flórida. É um número gigantesco, né? Então, os brasileiros estão comprando e estão diversificando, né? Muitos desses, grande parte desses ativos, dessa parte são casas aí na média em torno de $500 milhão e muito focado no mercado de short rental, né, de locação de temporada em Orlando. Então, Marcelo, comenta com a gente, vocês todos, né, comentem com a gente como é que na Europa, se a gente tem uma perspectiva de redução de juros, se a gente tem com o Trump, você enxerga uma possibilidade agora que os juros já estão reduzindo, né? Como que você enxerga, como vocês enxergam aí o governo do Trump, né? Você falou em tempestade perfeita. É isso. Eu diria que é um furacão perfeito. Furacão perfeito. Temos algumas variáveis que estão acontecendo e vão acontecer no curto prazo, se a gente for falar de Estados Unidos e, sobretudo, Flórida. Vamos começar primeiro. Copa em 2026. Copa do Mundo em 2026. Vários projetos em Miami estão sendo entregues em 2026. É isso. Muitos condomínios estão entregando suas obras, suas casas, seus imóveis em 2026. Então, aquele investidor que procura aumento de ocupação, e o investidor quer isso, é um momento sensacional. Existem outros, e aí eu trouxe alguns números aqui, existe um outro ponto que vai mudar a vida da Flórida, vai mudar o mercado da Flórida, sobretudo a região da Central Flórida, que é o surgimento do Epic Universe, o novo parque da Universal. É isso. Né? Nós estamos falando de expectativas futuras. Você sabe, Marcelo, É sempre um bom, né? Um parque novo Sempre é mexe bom. com aquilo de Sempre é bom. esse parque, mais de 3 quilômetros de área quadrada, mas tem uma característica que talvez vocês não saibam, mas eu não poderia deixar de falar, né? Ele vai ser inaugurado dia 22 de maio de 2025. Seu aniversário. Dia do meu aniversário. Tá vendo? Poxa, Até isso. será que foi em minha homenagem? Você combinou. Até isso ele combinou. Brincadeiras à parte. Olha só. Eu não podia perder a É piada. só para comemorar o parque. Olha só, o Epic Universe, ele vai trazer 14 mil empregos. Ele vai ser o maior parque da Universal. Ele é uma estrutura gigantesca que está localizada lá. E aí você tem 2 gigantes lá, né? A Universal e a Disney. Claro. A E Disney, não para de crescer. A Disney também prevê investimentos na ordem de $17 bilhões de ampliação dos parques delas. Mais 17 mil empregos. Ou seja, aonde essa turma vai morar? Como você otimiza uma economia gerando emprego? E essas pessoas que vão, que tem que trabalhar lá, tem que morar em algum lugar. Claro. E um dado importante, 60% da população de Orlando mora de aluguel. Então, você investidor que quer comprar um imóvel, você tem a possibilidade também de comprar um imóvel que também vai ser alugado para residência. Alocação de longo prazo, né? Você tem uma expectativa. Fizeram um estudo, né? Quando inaugurou o Volcano Bay, alguns parques lá atrás, alguns anos atrás, existe uma expectativa de crescimento de receita e de ocupação gigantesca na região de Orlando com a vinda do parque. Então, existe uma estimativa de 30% a 35% das locações de temporada aumentam no próximo período depois da vinda do parque. Ou seja, é o furacão perfeito. A Orlando, tipicamente, a gente sabe historicamente, né? Nós temos
a cidade de Orlando, uma visitação em torno de 70, 75. Se a gente olhar os últimos 10 anos, com exceção da pandemia, que sempre houve uma crescendo. redução, sempre crescente, né? Na pandemia, nós tivemos uma redução de visitantes e já em 2022 nós tivemos 75 milhões de visitantes, dos quais a grande maioria são norte-americanos. E na estatística de 2022, 6 milhões desses 75 milhões eram estrangeiros. E o brasileiro está entre os 3 principais. Então, quer dizer, não é o brasileiro realmente que faz o sucesso imobiliário, que faz a locação de temporada. Claro que muitos fazem, a gente está falando aí de 1 milhão de pessoas, né? Mas a grande maioria são norte-americanos que visitam os parques. A tendência, Marcelo, com isso que você falou, é que a visitação possa chegar em até 90 milhões. Isso. 90 Isso milhões, mesmo. não vai ter lugar para todo mundo. Então, aquelas pessoas, porque também não cresce o número de casas para locação de temporada, deu uma parada agora. A gente tem poucos condomínios, né? A gente tem o Windsor Key, tem o Solara, não tem muitas opções para locação de temporada, a não ser revenda. E ninguém vai querer vender, né, Emerson? com as casas alugando e essa nova possibilidade para residentes de aluguel, que é você comprar uma casa para fazer o long term, né? A partir de 300, 350 mil dólares, você tem casas aí de 3, 4 dormitórios, com garagem, casas fantásticas, novas, né? Então, realmente, a economia americana Essa tem uma força forte... americana é impressionante, né? Impressionante essa capacidade de se reinventar, de fazer a economia voltar. Sempre em dólar, é uma moeda que se sustenta. Para nós brasileiros, a gente sabe a força. Então, seja para investir, seja para projetos de sonhos, né? Com todos esses dados que o Marcelo passou agora junto ao seu, Jorge, é sempre uma oportunidade gigantesca. E a gente que tem, né, a oportunidade de conversar com brasileiros investidores, alguns que já investem, né, nessa região, que investem em Portugal, é sempre uma conversa gostosa, porque tem elementos sólidos, né, tem base, tem economia, tem sustentabilidade para falar sobre isso. E pegando o gancho aqui desse público, né, que você falou que parece que entre 80% e 90% do público que visita Orlando é americano. Exatamente. E muitas vezes o brasileiro não sabe disso. Ele acha que o brasileiro que vai lá numa casa, acha a casa de 5, 6, 7 dormitórios grande demais. Não é. Né? As casas são grandes não por acaso, porque as famílias visitam em várias, são grandes. Elas visitam e você vai ver uma casa dessa ocupada por 2, 3 famílias. Então as casas grandes realmente alugam bastante, né? Então você tem um mercado que atrai realmente muita gente. E na hora que você pensa em diversificar, em pegar um mercado pujante, um mercado que está crescendo. Jorge, você comentou do lucro imobiliário, do lucro que alguns clientes tiveram, né, já que nós estamos falando de diversificação. O dólar até há 10 anos atrás estava 2,50. Hoje ele está batendo 6. Eu não duvidaria que daqui 10 anos ele possa bater 10, 12. Por quê? Porque é assim que a economia anda, a inflação americana é 3 vezes menor que a brasileira, então a tendência é que a moeda americana continue se valorizando em relação ao real. Então ter um ativo em dólar pode fazer toda a diferença. É isso. E assim, a gente está chegando ao final do nosso podcast. Eu queria considerações finais de vocês, que vocês abordassem aí os conselhos que vocês dariam, né, para as pessoas que querem diversificar, que querem dolarizar uma parte dos ativos, né, que vocês falassem um pouquinho sobre isso, mas não antes sem dizer para vocês que, na minha experiência pessoal, trabalhando com o mercado imobiliário, com investimentos no exterior, já somando aí quase 30 anos, uma coisa eu aprendi, né? E me relacionando com clientes, eu aprendi que qual é a hora certa de entrar, Emerson? É ontem. Porque quantas pessoas, Marcelo, e você vai lembrar disso, o Sérgio também, estou me lembrando aqui logo do pós-crise ali, 2009, todo mundo achava que o mundo ia acabar, que tinha um monte de prédio que estava apagado. Em 2020 também. As pessoas achavam que tudo ia ficar na pandemia, né? E a gente investe, agora é a hora de investir. Eu estou dizendo para vocês, agora é a hora de investir. Porque depois que inaugurar o Epic, depois que o Trump assumir, depois que todas essas coisas estiverem acontecendo, talvez você tenha que pagar um pouquinho mais caro.
E quantos clientes eu ouço, né? Ah, puxa, eu perdi a oportunidade de investir e agora o dólar está 3, e agora, e agora o dólar está 5, e talvez daqui a 10 anos o dólar esteja 10. Né? E não adianta querer esperar que ele Gente, não vai para 4. Outra coisa que eu aprendi é que dólar é dólar e vai continuar sendo dólar por muitos anos. Talvez a China, né, a Rússia não, mas talvez a moeda tenha uma moeda mais forte, mas nós não vamos ver isso, nem nossos filhos. A moeda continua sendo o dólar, né? Eu aposto nisso, acredito nisso, e realmente a hora é ontem. Né? Se você esperar a melhor hora para investir, começa comprando um pouquinho de ativo, vai dolarizando de pouco em pouco. É uma oportunidade para você não só comprar imóveis, mas diversificar na moeda em outro tipo de ativo também. Ô, e Jorge, o real estate acaba sendo uma boa oportunidade. A gente falava já há 15 anos, né? Coloca uma nota de $100 embaixo do seu colchão e coloca uma de R$100. É isso. Tira as duas daqui 10 anos. Vamos ver qual funciona melhor. Esse exemplo até arrepia, porque Esse realmente exemplo, é isso. ele é antigo, mas assim, emblemático, porque é a força da moeda. Não tem como... E não dá para acertar em tudo, né? A gente tem que começar hoje, porque em vários momentos, a turma às vezes fica se apegando em variação cambial, em momentos. Marcelo disse, você disse, o Sérgio fez alguns comentários. Tem outras oportunidades, não é só a variação cambial, é a oportunidade do bem, né? E ali o seu ativo estará em dólar. E o ativo em dólar gera ativos em dólar. Então, a melhor forma de você se proteger de uma variação cambial é você ter o ativo em dólar. Você já estará, na essência, protegido. Então, é começar, porque não tem como... Ativos que geram renda, né? Ativos que geram renda, com certeza. Então, estar em dólar, e para quem está buscando um bem imobilizar, né, a gente lida muito com clientes também que têm ativos líquidos em dólar, que é uma forma também de estar em dólar. Mas muitos desses clientes percebem em algum momento que imobilizar parte, né? um pedaço disso. Então são cestas importantes e a gente tem que estar atento, aproveitando essas oportunidades, essas dicas, né, de momento, de economia, de construção, de parque novo, de mudança de governo, porque tudo isso vai impactar na rentabilidade também dessa decisão. Quer dar algum conselho para quem ainda está só em reais e quer iniciar um investimento? Eu quero dar um conselho para começar hoje e que seja com a gente. Ainda ontem, Jorge, Emerson e Marcelo, eu estava ouvindo uma declaração de um português, né? Ele disse o seguinte: olha, se você chegar hoje para comprar um imóvel à venda aqui em Portugal e o imóvel estiver 300 mil e você... Euros. 300 mil euros, e você oferecer 295 mil, o vendedor vai falar, eu não vendo, porque ele sabe que ele vai vender por 300 mil, né? E em seguida. Não tem desconto, né? E aí ele disse o seguinte, eu não sei o que vai acontecer daqui a 5 anos, daqui a 10 anos, né? Onde o preço dos imóveis vão chegar. Então, se você quer morar em Portugal, a oportunidade é agora, porque vai subir mais. E para o investidor a mesma coisa, ele tem a garantia de que ele vai ter a valorização futura, né? Sem dúvida. Então tem que ser hoje. Então o conselho que eu dou para morar ou para investir tem que ser hoje. Marcelo, qual o seu conselho? Bom, antes de mais nada, né, mais uma vez, prazer estar aqui com vocês. Sempre bom um estar prazer. Aqui. Sérgio, Jorge, obrigado pela oportunidade. Eu vou pegar esse teu exemplo das duas notas, né? E eu vou fechar esse conselho dizendo o seguinte: se você juntar e se você tiver que escolher entre um pacote de dinheiro de R$1 milhão ou 200 mil dólares, né? Ou já é R$1 milhão e 200 mil ou 200 mil dólares daqui a 10 anos. O equivalente a R$1 milhão em dólares. Qual pacote de dinheiro você pegaria? Isso faz parte da pergunta, né? E o cliente já vai dar a resposta. Junta a isso uma estrutura de consultoria que te ajuda a encontrar as melhores alternativas e te ajuda desde o processo de início de localização desse imóvel, durante todas as fases do processo. Use essa nossa estrutura, esse meu trabalho de consultoria para ajudar o nosso cliente a encontrar esses momentos e saber que ele tem que fazer negócio ontem, né? Não perca e aproveite essa tempestade perfeita com todos esses números e oportunidades e fatos que nós mostramos aqui e faça o seu investimento em moeda forte, seja em Portugal, seja na Flórida. É isso. Gente,
eu não posso deixar de mais uma vez agradecer a presença de vocês, né? Aqui nesse nosso... É o nosso segundo episódio do nosso podcast, da primeira temporada, né? Vamos estar juntos aí em outras oportunidades. Mas eu sempre gosto de fechar dando alguma mensagem. Então, hoje a mensagem vai para aquele investidor que realmente fez algum negócio, dolarizou uma parte do ativo, e esse investidor que talvez tenha feito isso de forma mal assessorado. A gente já encontrou, eu diria, centenas de pessoas com esse perfil, que foi mal assessorado ou na compra de um imóvel, ou mesmo na dolarização de um ativo e tal, e que esse investidor, muitas vezes ele diz, esse negócio não é bom, esse negócio não funciona assim. Em geral, as pessoas têm que ficar atentas ao profissional que vai te apoiar, né? Fiquem atentos ao profissional que vai estar te apoiando, que vai estar falando para você a respeito da melhor forma de fazer o investimento e de colocar seus ativos. Então, com essa mensagem, eu quero agradecer mais uma vez a presença de vocês e nos vemos nos próximos capítulos. Muito bom. Obrigado.